aqui com o Rodrigo no Santa Grelha, e aqui em Fortaleza eu falo Santa Grelha, né, Rodrigo? E a gente vai bater um papo e ele vai contar essa história de 20 anos aqui desse sucesso que é o Santa Grelha. Bom, Rodrigo, obrigada por ter aceitado conversar com a gente, fazer um pouquinho da parte dessa expedição e contar um pouquinho da sua história, da história aqui do Santa Grelha. E é isso que eu queria começar te perguntando, como começou essa relação com o Santa Grelha, ou como começou esse desejo de trabalhar com carne para vocês chegarem onde vocês estão? Prazer recebê-la. Minha primeira formação é engenheiro civil, sou engenheiro civil de formação, mas sempre gostei muito de cozinhar. Aprendi a cozinhar com a minha avó, primeiros anos de vida, já fazendo bolo com ela. E nos finais de semana, sempre na minha adolescência, depois que eu me casei, eu sempre fazia churrasco para os amigos no final de semana. Então eu era muito convidado para todo sábado estar fazendo churrasco na casa dos amigos. E eles diziam, por que você não abre um restaurante, por que você não abre? E sempre fui apaixonado por carne, sempre comi muita carne. E no final dos anos 90, o meu pai conseguiu, com o Marcos Bassi, lá em São Paulo, que eu fosse visitar lá no restaurante dele, né, Templo da Carne. E fui lá com essa intenção de visitar, lá aprender alguma coisa e na volta montar um restaurante de carnes em Fortaleza, que nessa época tinha pouquíssimas opções, principalmente de carne à la carte. A maioria aqui nessa época era churrascarias que vendia carne no quilo, picanha e maminha principalmente. Então eu fui lá, passei lá uns 3 dias com ele recebeu super bem, mostrou tudo, e eu fui com meu irmão mais novo. E na volta, na época ele, não sei porque, preferiu não, porque a gente foi para conhecer a operação e buscar um fornecedor, porque a gente queria comprar as carnes já porcionadas, para já ter auxiliar em estoque, né, controle, qualidade principalmente. Mas ele não quis nos vender a carne na época, e a gente fez uma parceria com o Istvan Wessel, a Carnes Wessel, e trouxemos a primeira restaurante a trabalhar com a Wessel aqui em Fortaleza, fomos nós, no início de 2000. Então montamos o Santa Grelha em março de 2000, ela está com 18 anos, vai fazer 18 anos agora. E sempre com as carnes Wessel e tal. E logo no primeiro ano já ganhamos a melhor carne de Fortaleza, na Veja. Foi muito sucesso, que na época não tinha esse tipo de restaurante, à la carte, com carnes diferenciadas. Surgiu daí, com 18 anos, eu e meu irmão. Eu ficava sempre na cozinha e ele ficava no caixa. E a nossa estrutura era essa, nós dois. A gente fechava o restaurante meia-noite, 1h da manhã, 7h da manhã já estava comprando produtos, que a gente não tinha muito capital de giro. Então era essa loucura, né? E eu ia trabalhar com o maior prazer do mundo, né? Porque é uma coisa que eu sempre gostei. E o Marcos, na época, conversando com ele, dizia que comia carne todo dia. Também isso aí é meu fã. Então eu comi durante muitos anos carne todo dia, até o dia que ele morreu. Aí depois que ele morreu, eu vi que tem alguma coisa errada. Eu não vou comer carne todo dia. Aí como 3 vezes por semana, 4. Mas sou carnívoro, gosto muito do produto. Gosto muito de cozinhar, gosto muito de estar na churrasqueira. Sempre no dia de sexta e domingo eu fico na churrasqueira. Que legal! A gente hoje tem 2 lojas de Santa Grelha, aqui na Tiburcio Cavalcante e na expansão do Shopping Iguatemi. Então, geralmente, sexta-feira eu fico na churrasqueira e domingo eu fico no Iguatemi na churrasqueira. Que legal. Ou seja, a carne é temperada mesmo, por essa paixão que você tem. Na época que vocês montaram aqui, tinha muito esse hábito do consumo na churrascaria. Que ainda a gente vê, e algumas até que eu tenho conversado, estão fazendo essa migração por talvez entenderem que, né, o hábito de consumo mudou, acho que o consumidor mudou. O que você pensa que foi um fator determinante ou que vem a ser um fator determinante para que as churrascarias façam essa migração? Melhor dizendo, você acha que as churrascarias estão com os dias contados? Essa evolução na carne
é muito recente, né? Antigamente você comprava carne e não tinha marca, né? Nós comprávamos carne da Versa porque no Sul, eu acho que essa história de carnes com marca já vem há mais tempo, mas aqui no Nordeste não existia marca em carne, né? Depois da Friboi, como que ela começa a propaganda com o Tony Ramos, que começou a difundir, né, Friboi, marca Friboi, o pessoal começou a ver que a carne tinha marca, tinha procedência, né? Antigamente comprava qualquer carne e vendia. E isso acho que é uma evolução. Até eu me lembro agora que quando a gente foi abrir o Santa Grélia, a gente foi no Sebrae aqui, em Fortaleza, com a nossa ideia de carne à la carte. E eles fizeram a seguinte pergunta: mas vocês vão vender a picanha por quanto? Quanto é o quilo da picanha? Até eles ainda não tinham essa filosofia. Eu dizia, não, a gente não vai vender por quilo, a gente vai vender a porção com 300 gramas e vai custar tanto. Aí o técnico que nos atendeu fez o cálculo: mas o quilo de vocês vai sair 3 vezes o preço do mercado, vocês acham que vocês não vão ter sucesso. Eu não indico essa operação para vocês. Ele saiu lá meio frustrado e com raiva, né, da pessoa, mas ele ainda também não tinha esse conhecimento, né? Você vê, o Sebrae, na época, há 20 anos atrás, também não tinha ainda conhecimento. É coisa recente. Eu vejo que os restaurantes hoje em dia, a tendência é trabalhar com um produto mais diferenciado, de origem, né? Certificar a raça do boi, né? E eu vejo que as churrascarias e rodízios, eu acho que estão com dias contados, porque onde você vai no mundo, o produto mais caro que existe é a carne, muito mais caro que lagosta, camarão, peixe, né? E aqui ainda estão caminhando. Eu já vejo agora, já conheci alguns churrascarias rodízios tratando a carne de outra forma, né? Servindo a carne em porções, não em grandes quantidades em espeto, né? Uma coisa mais cuidada, né? Eu não sei, eu acho que vai ter uma evolução nesse sentido mesmo. E você acha que isso tem a ver com o consumidor hoje, com a preocupação que ele tem com o meio, nessa questão de você vai numa churrascaria, ou qualquer que seja o restaurante que tenha rodízio, tende a ter um excesso, né? Você come, você fala, tô pagando, quero comer até eu dar o meu viradinha de chave. Você acha que isso pode ter a ver com esse hábito de consumo que tem mudado, essa preocupação com o meio, com o animal, procedência, origem? Eu acho que aqui no Nordeste ainda não. Eu acho que quem vai em rodízio quer comer mesmo, né? Quer comer carne, não... Acho que não se preocupa. Acho que vai mudar, mas aqui acho que ainda está um pouco longe desse sentimento, sabe? De buscar a origem, mas acho que vai chegar. Você falou uma coisa interessante de países do mundo, né? Todos os países, ou grande parte dos países desenvolvidos, tratam a carne, tem uma relação com a carne bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Você acha que isso está relacionado com o fato de a gente ter uma fartura de terras, uma fartura de recursos e também da carne? Eu acho que sim. O Brasil é um país altamente agrícola, né? A gente tem muito desperdício, né, de frutas, tudo, né? Legumes, e essa fartura de rodízio não existe em nenhum canto do mundo, né? Aqui, né? Estrangeiros, quando chegam aqui, ficam impressionados como é que a gente tem tanta fartura, né? E tanto, por outro lado, tanto desperdício, né? Mas é um produto caro, cada dia fica mais caro, né? Você vê o quilo da carne, a evolução. Eu me lembro que a gente começou a vender um bife de tira por R$7 há 20 anos. Hoje está R$70. Como é que isso aumentou? Qual foi o principal fator que você acredita que levou a esse aumento de preço nesses 20 anos, falando de 10 vezes mais? Eu acho que o próprio cuidado que os frigoríficos têm, né, os fazendeiros têm com o cuidado do manejo do boi, né, e vacinas. Fui visitar agora um frigorífico que o Ministério da Agricultura, registro sanitário, vigilância sanitária, sempre lá dentro, fiscalizando
separando alguns carcaços que provavelmente tem algum tipo de defeito, né? Então isso é custo, vai ficando mais caro. Você vai acabar no final da linha, você vai comprar um produto mais caro, né? Você sabe que eu estava falando com um produtor essa semana passada no Pará, que faz um produto diferenciado, aliás, né, que produz um animal diferenciado, que aí vai para o frigorífico e vai dar uma carne com uma qualidade superior. E aí ele estava me dizendo que ele teve teve 3 situações no último ano, que uma delas foi uma grande área de pastagem dos animais pegou fogo e ele perdeu todo aquele alimento. Outro foi um raio que caiu num coxo e aí 20 novilhas quase prontas já para o abate morreram. E a outra foi que ele teve um problema de lagarta super sério na pastagem e teve que aplicar um produto e aí teve um gasto super grande com esse produto e com o combustível do trator. Uhum. E aí ele estava me contando isso, ele falou assim, sabe quando eu consigo fazer o meu comprador entender que eu tive isso? Nunca. E aí se eu coloco alguma porçãozinha a mais de valor na carne, no preço do quilo, eu sou expurgado do mercado porque eu não estou trabalhando no preço que se pratica. E aí eu pergunto para você, como que você se relaciona com essa questão da porteira para dentro? Como que o Santa Grelha consegue entender essa dimensão da cadeia que você já vem falando? E como que vocês fazem para, com esse conhecimento, passar para o consumidor que tem valor naquele produto que ele está consumindo aqui? A gente há algum tempo já vem tentando colocar nos nossos cardápios essa informação a mais, né? A raça que nós estamos trabalhando, o tipo de maturação, para o cliente entender que isso tem custo, né? Isso é um valor agregado que você tem que repassar, né? Por exemplo, a parte até falando de maturação, até uns 10 anos atrás, não sabia o que era maturação no Brasil, né? E eu acho que até hoje muita gente não sabe o que é, né? Tanto que o dry age, maturação a seco, nem isso, agora está chegando agora, né? Os Estados Unidos e a Europa já existe há centenas de anos e no Brasil está sendo difundida agora a moda do dry age, né? Acho que o cliente quando pensa numa carne, eu vejo algumas pessoas, acho que não, vou pegar uma picanha, vou tirar uma picanha ali do pé, né? Pegar na árvore e tirar uma picanha, não, vou tirar uma picanha hoje. E se esquece que é um animal, né? É um animal que está criado a pasto ou confinado, mas é um animal que requer cuidados, né? E respeito, né? Sem dúvida. E seu consumidor tem entendido? Eu acho que sim. Pelo menos o nosso aqui do Santa Grelha, que é um cliente diferenciado, né? A gente é taxado como um restaurante caro, né? De produtos caros, por isso, né? Porque a gente procura o melhor produto para sempre trazer novas tecnologias, novos fornecedores. A gente é muito preocupado com o fornecedor, com o tipo de produto que a gente usa. Por isso vocês estão há tanto tempo. Pois é. Com certeza é um resultado desse cuidado. Uhum. Hoje as pessoas não vão mais nos restaurantes para buscar muito luxo, né? A gente viveu uma era, acredito eu, a gente viveu uma era onde a alimentação fora de casa passou pelo luxo e agora acho que está voltando uma questão mais de experiência, história. Como que vocês fazem isso aqui? Além do que você já contou, dessa questão de informar o seu cliente, como que vocês fazem para que a gente que vem aqui se sinta assim, como uma experiência, estando aqui no Santa Grelha? Inclusive a nossa missão é tornar nossa experiência gastronômica a melhor possível, né? Porque hoje em dia, daqui a pouco tempo, todos os restaurantes vão trabalhar com produtos, os que querem se destacar, com produtos diferenciados, produtos bons. Então, qual vai ser a diferença entre um restaurante e outro? A experiência, né? O serviço, o ambiente, o aroma, como você vai fazer aquele produto, né? Vai fazer a carvão, vai fazer no charbroiler. Então,
essas diferenças, né, que vão tornar a experiência mais completa. E principalmente eu acho que o padrão, né? Padrão, quando a gente já tem há muitos anos, a gente recebe feedback de cliente falando, olha, eu estive aqui há 5 anos atrás e comi hoje a mesma comida que eu comi há 5 anos, ele já vem com a comida na imaginação, né? Querendo comer aquilo que ele já comeu antes, que já provou antes, né? Então isso eu acho que é o grande desafio nosso. E aí você já respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual que é o principal desafio que vocês já enfrentaram ou que vocês acreditam que tá assim para estourar dentro desses 20 anos que vocês estão aqui no Santa Grande? A gente tem alguns planos de tornar essa experiência mais completa. Um dos planos que a gente quer é colocar as carnes expostas ao cliente, claro, as carnes in natura lá, sabe? Hoje a gente não tem ainda, a gente quer criar perto ali todas as nossas cozinhas já são com vidro, né? Que o cliente pode ver tudo que é feito, o produto. E a gente quer tornar isso mais visível ainda, né? Colocar as carnes que a gente vai preparar, um expositor de carnes. A gente está indo para essa linha, para tornar essa experiência, confiança que a gente tem com o cliente maior ainda, né? Interessante. E sempre o nosso desafio todo dia é manter um padrão. Esse padrão, eu não sei se esse padrão é de excelência que a gente procura, mas esse padrão que a gente tem que manter sempre. Que é super importante, né? Que é o que você falou, você vem com uma expectativa e às vezes você vende a expectativa para quem você traz. Pois é. De repente você chega e fala, ai, desculpa, a última vez que eu vim não era isso. Pois é. Acho que isso é muito frustrante, né? Demais. Que eu tenho visto algumas pessoas de uma geração aí intermediária entre esses millennials que querem saber de tudo e querem pesquisar tudo e uma geração um pouquinho mais velha de que acho que viveu uma fase da ruralização para a urbanização que foi muito rápida e perdeu um pouquinho essa conexão com o campo, com a origem dos alimentos e que ainda tem um pouquinho de preconceito quando você fala da carne in natura, puxando aqui a sardinha para o nosso lado de carne, mas o mesmo acontece para frango, para pescado, onde a gente chega no ponto de eu escutar de alguns chefes que postar uma foto de uma carne in natura causa um repúdio. As pessoas não querem ver aquilo. Sim. Agora você coloca uma foto de uma carne grelhada, aquela coisa suculenta. Essa desconexão, Sim. que eu acho que é interessantíssimo você falar isso de colocar as carnes in natura, porque eu acho que vai ajudar ainda mais a gente trazer essa questão de que, olha, existiu uma morte, né? Existia um animal. Você não tirou da árvore, do pé, né? nem puxou do chão. Né? Que acho que essa geração perdeu essa conexão porque não viu, porque não se fala. E hoje quando a gente fala disso, você tem que falar meio até baixo, né? Então tava num abate? Não acredito que você... Eu tive em Lençóis e aí eu conversando com um dos guias, eu falei, como é que as pessoas comem carne aqui no parque? Eu falei, os animais aqui... Tem o dia da matança. Aí eu falei, nossa, será que eu posso colocar isso no vídeo, a matança? Ou seja, né, hoje a gente tá numa era de que tudo se questiona, né? Então bacana você ter essa proposta, vocês aqui terem esse propósito de mostrar isso. E depois eu quero saber como é que vai ser essa reação, né? Com certeza vai ter os que vão querer curiosidade, olhar. E vai ter o que, eu prefiro a minha carne pronta no prato. E aí eu já quero pegar esse gancho de perguntar, como que funciona o ponto das carnes aqui? Como que vocês atendem os clientes? Nós treinamos nossa equipe de vendas a sempre perguntar o ponto da carne para o cliente. A gente basicamente tem uma forma de colocar uma pequena plaquinha em cada carne dizendo o ponto que ele pediu, né? Para ele, quando chegar, ele verificar que a carne é para estar do jeito que ele pediu e certificar que o ponto que ele pediu foi aquele.
em cores diferentes, né? O mais vermelha são as carnes mais mal passadas, a plaquinha quase vinho é de mal passado, aí a placa ao ponto é uma vermelha e a bem passada é uma preta. Pra mostrar preto, não, você tá comendo e eu tento, como eu te falei, eu fico na churrasqueira alguns dias, quando chega um pedido de carne bem passada, pra mim é um sofrimento ter que assar essa carne. E quando eu mando bem passado, ainda volta pra assar mais. Ave Maria. Adoro quando chega carne mal passada, antes do ponto. Só sela pra mim. Eu adoro fazer essas carnes. Bem passado pra mim é um sofrimento. É interessante, né? Porque acho que, infelizmente, eu como defensora das mulheres, devo dizer, a maioria é mulher, né? A maioria é mulher. E estava conversando com uma médica um dia que ela falou assim, você não vai se importar, eu não como carne. E ela foi no churrasco na minha casa. Eu falei, não, sem problema nenhum, mas posso saber o porquê? Só na curiosidade, às vezes questão de saúde, até ela me fala, né? Me dá uma dica médica. E ela falou, eu tenho muita dosinha dos animais. Aí eu falei, nossa, mas você é médica, né? Assim, falei, deixa eu te contar, não tem hospitais que as crianças estão em tratamento, que você tem médicos que tratam de uma forma exímia e tem outros médicos que são hospitais que às vezes a pessoa não tem o mesmo cuidado, até por uma questão de tempo de distribuição dos médicos e tal. O mesmo acontece com os animais. Vai ter um animal que vai ser tratado como não se deve e tem um outro lado da cadeia que trata. Aí passou, 2 semanas, eu tive com ela numa consulta. E aí ela falou, deixa eu te contar, tô comendo sem culpa. Eu falei, nossa, que coisa linda. E aí ela falou, e ainda mal passada. Eu falei, não acredito. Porque eu já descobri que aquilo não é sangue. Eu falei, gente, abençoa, vamos difundir isso. Um dia desse nós postamos numa rede social uma foto que a gente trabalha com suíno, que eu te falei, né, daqui, né? E a gente pediu um leitão menor para vender e a gente postou a foto do leitão sendo assado inteiro. Foi uma rede de quantidade de pessoas criticando, que isso é horrível, que imagem horrível. É mesmo? Tivemos que tirar a Nossa, ou seja, né, vamos continuar comendo a carne sem saber de onde sem saber de onde é, tirar do pé. Bom, é um desafio. Isso que você falou é totalmente verdade. Essa nossa geração e a geração até dos nossos pais já não passou por isso de ter que abater o animal. A minha avó me conta que sangrava carneiro, ela mesmo fazia. Isso era muito normal, né? E sempre foi por muitos anos. Muitos anos. A gente está numa faixa aí, talvez uns 30 anos que não se faz mais. Ainda bem, porque agora a gente deixou para quem tem o know-how para fazer, né? Tem um produto de melhor qualidade, animais são muito melhores tratados hoje. Minha mãe me contava também, ela falou, nossa, eu não esqueço os gritos dos porquinhos quando a minha avó matava. E hoje você não tem mais isso, Paular na cabeça, tiro na cabeça. Então acho que hoje a gente deveria se orgulhar dessa evolução que a gente teve em nível tecnológico, nível de informação. A própria as faculdades não tinham alguns cursos que hoje são cursos em plena expansão, nível tecnológico, pesquisadores que ficam lá anos estudando uma melhor forma para um animal ter um produto de melhor qualidade, desde que ele tenha em vida uma qualidade. Então eu acho interessantíssimo você se propor a isso e fico feliz de você compartilhar isso também, porque acredito que é o caminho a seguir, né? E pessoas que realmente estejam preocupadas com essa questão sustentável, de consumo mais consciente e responsável, sejam os comunicadores, né, para essa geração que às vezes está só na ponta. Né? Exato, exatamente. E aí, caminhando para a última pergunta que eu quero fazer para você, é justamente nessa linha. O Território da Carne vai passar por mais, acho que 24 ou 23 cidades depois daqui e bastante história, com certeza, a gente vai escutar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem com esses 20 anos de experiência, mais essa sua paixão que vem desde novinho. Uma mensagem para a cadeia da carne, para essa pessoa que é um player tanto quanto você, ou que está começando, ou que tem essa visão do que a gente falou aqui, da carne que vem do pé de árvore. Uma mensagem do Rodrigo para a expedição do território. Eu acho que
a tendência do mercado é a gente difundir mais e mais a carne, a origem da carne, como aquele animal foi tratado, quantos dias de confinamento, em vez de ter só um bife de tira, dizer a origem daquele produto, né? Difundir mais isso daí. Isso aí acho que vai tornar difundir o conhecimento, né? A pessoa, hoje em dia o Google é facílimo, todo mundo vai atrás, né? Você colocar um animal, um Black Angus, um Hereford, a pessoa se interessar por isso, pesquisar, eu acho que o caminho que a gente vai traçar é esse. Difundir mais ainda os nossos fornecedores, colocar o cardápio ao nosso fornecedor, se aquele animal foi maturado quantos dias, né? O dry age está começando, não sei se vai emplacar aqui, mas também difundir isso, os tipos de maturações que existem, informar mais e mais ao cliente final a origem daquele produto, né? A gente hoje em dia trabalha com fornecedor de suíno local, a gente está também procurando fornecedores locais de proteínas de animais, mas aqui no estado boi ainda é muito difícil, né? Então acho que boi a gente vai continuar trazendo e fortalecer o produto nacional também. Acho muito importante. O pessoal picanha pensa só em Argentina, porque a picanha nacional é muito melhor do que a Argentina já. Contra filé, né? O próprio Wagyu que a gente trabalha, o Wagyu nacional também já está muito bem, né? Já dá carnes de altos sabores e maciez. Acho que o mercado brasileiro de carne já vai explodir ainda mais. Tomara. Show de bola. Obrigada, Rodrigo.